Segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejamos redimidos dos nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Podemos sentar, amados irmãos. Queridos irmãos, amadas irmãs, Deus, na sua misericórdia e no seu amor eterno, desejou para nós essa noite. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui, assim como na própria leitura da profecia de Zacarias. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui. O Senhor dos Exércitos reúne os povos de diversos lugares. Deus nos atrai a Ele. Deus nos chama a Ele. Deus nos convoca a Ele. Porque Deus sabe que nós temos uma necessidade dEle. O Senhor sabe que nós precisamos dEle. E o Senhor nos trazendo, nos atraindo e nos fazendo experimentar o seu amor, a sua misericórdia que é infinita, nos faz perceber que nós somos necessitados da graça, que nós somos necessitados desse amor do Pai. A própria profecia de Zacarias diz que o Senhor dos Exércitos reuniu povos de diversos lugares. O povo todo inteiro se dirigiu ao Senhor para adorá-lo, para prestar-lhe culto, louvor, honra, para prestar ao Senhor toda adoração. Quando nós estamos na Santa Eucaristia, quando nós nos reunimos nesse grande mistério de amor que é a Santa Missa, nós estamos em contínua adoração ao mistério que estamos celebrando. O nosso coração deve estar voltado para o altar. O nosso coração deve estar voltado como uma oferta, como uma entrega total, para que a Eucaristia, para que a Santa Missa adentre em nossos corações, para que a graça penetre o mais íntimo do nosso ser e possamos nós fazer a experiência de Deus. Somos convidados a experimentar o amor de Deus. Somos convidados a experimentar a sua misericórdia. Somos convidados a experimentar o que o Senhor tem para nós. O seu amor. Ele se doa por inteiro a nós. O Senhor se entrega por completo a cada um de nós. O próprio Salmo diz que o Senhor lhe preparou todos os lugares para nós. Preparou o Monte Santo, o templo, para que nós pudéssemos ir ao encontro dele, adorá-lo. O Senhor nos trouxe aqui também para adorá-lo. Porque somente adorando o Senhor, somente na sua presença, nós podemos assumir o verdadeiro papel a que nós for confiado. Nós somos chamados a sermos filhos e filhos amados de Deus. E como filhos desse Deus, em sua presença, nós nos colocamos diante do nosso Pai, para ouvir o nosso Pai, atentamente à vontade do nosso Pai, e não a nossa vontade, não o nosso querer.
se nós fôssemos colocar em prática o nosso querer, a nossa vontade, não estaríamos aqui. Mas antes de nós pensarmos em vir para cá, para estar aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus passou pelo nosso coração e suscitou em nós, colocou em nosso coração a necessidade de estarmos aqui. Nós estamos aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus nos atraiu aqui, porque aqui o Senhor pode nos dar tudo aquilo que precisamos, as nossas curas, a nossa libertação, a nossa entrega. O Senhor está aqui para nos ouvir. O Senhor está aqui para falar para nós. O Senhor está aqui para nos deixar que experimentemos o seu amor. Mas é preciso que nós abrandemos o nosso coração para deixar a graça. É preciso que nós abrandemos o nosso coração e não deixemos que a nossa humanidade pecadora fale mais alto do que a própria graça. Foi assim que aconteceu com Tiago e João. Tiago e João foram à frente, preparando os caminhos para Jesus que descia a Jerusalém. A morte se aproximava, a cruz estava bem próximo. A experiência da agonia não se distanciava tanto. E Jesus caminhava para Jerusalém. Tiago e João adentraram na Samaria. E os samaritanos compreenderam que Jesus iria a Jerusalém. E os samaritanos não deram hospedagem aos discípulos e nem a Jesus. Tiago e João sofreram naquele momento o não, como muitas vezes nós também sofremos diante de tantos nãos que recebemos. Mas só que Tiago e João não só voltaram tristes com o não, eles queriam uma justiça deles. Eles queriam aplicar sobre os samaritanos uma justiça deles. Senhor, vamos rogar que desça do céu fogo sobre eles. Ora, o que eles estavam pedindo não era o que Deus queria. O que eles estavam pedindo era o que eles queriam naquele momento, porque estavam magoados, estavam feridos por terem ouvido um não. E muitas vezes nós ouvimos não, e muitas vezes não sabemos compreender o não. E quando não chega para nós, nós nos enraivecemos. Queremos a nossa justiça. Queremos que seja do nosso jeito, da nossa forma. Queremos que seja da nossa vontade. Queremos que a nossa vontade se aplaque sobre os outros. E Jesus olha para Tiago e João, aqueles a quem Ele vai confiar todo o poder e a autoridade depois que subir aos céus. Depois de toda a experiência da cruz, depois da morte e depois da ressurreição, Jesus confia toda essa autoridade à igreja. A autoridade de anunciar a boa nova, de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de expulsar os demônios e de batizá-los todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será aos discípulos essa autoridade confiada. Mas eles ainda não aprenderam que ser discípulo, seguir ao Senhor, experimentar caminho de santidade significa lidar e enfrentar o próprio mundo, o mundo que o Cristo mesmo venceu, pois Ele disse: eu venci o mundo, e se o mundo vos odeia, odiou primeiro a mim. Os discípulos eram convidados a experimentar o mundo na missão de evangelizar. Assim como muitos missionários às vezes encontram portas fechadas quando saem para anunciar a boa nova. Às vezes muitas portas se fecham quando chega um missionário para anunciar e pregar o evangelho de Jesus. Muitas vezes somos incompreendidos. Muitas vezes não somos bem aceitos. Muitas vezes somos acolhidos com indiferença. Muitas vezes
nós gostaríamos que o próprio Cristo viesse a anunciar. Nós não nos permitimos olhar que o outro possa ser esse instrumento da graça de Deus. E aí os discípulos aprendem com o mestre que não é necessário que desça fogo do céu para matar ninguém, para destruir a Samaria. Eles aprendem gradativamente, constantemente com o mestre, que acima de tudo é preciso amar, ter a misericórdia, para que tendo a misericórdia e experimentando esse amor misericordioso, eles possam também testemunhar esse amor. E se fosse clamar a justiça dos homens, e se destruísse toda a Samaria, simplesmente porque não deram lugar a Jesus para descansar, o que viria a ter acontecido com o mundo quando os judeus pregaram o próprio Filho de Deus na cruz? E é diante da experiência da cruz que, quando os próprios judeus levam o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Eis para nós a experiência. Nós temos que experimentar esse perdão. O Senhor nos atrai, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor nos conclama a experimentar o seu amor, para não só experimentar, mas para testemunhá-lo, para vivê-lo, para anunciar. E é isso que Tiago e João experimentam constantemente quando veem que muitas vezes, quando os próprios judeus ultrajam o Cristo, Ele simplesmente ama, Ele simplesmente acolhe, Ele simplesmente perdoa. É essa experiência que o Senhor quer de nós. Nós somos convidados a amar, nós somos convidados a perdoar. Tem tanta coisa em nossa vida que precisa de perdão. Nós temos tantas feridas dentro da nossa casa. Nós temos tantas feridas inflamadas em nossa alma, necessitando desse perdão, não de fogo, de justiça humana, mas desse perdão que é misericórdia. Quantas pessoas não precisam desse perdão até mesmo para se curar? Quantas pessoas não precisam desse perdão para se libertar dessa grande âncora que é o pecado, que nos faz estar preso e que não nos deixa partir? O Senhor nos atrai aqui. O Senhor nos chama para nos fazer experimentar o seu perdão, o seu amor. E quando muitas vezes nós não soubermos perdoar, e quando nós não compreendermos como devemos perdoar, é fácil. É só olhar para a cruz. Olhemos para a cruz. Sintamos-nos responsáveis por sua morte. Sintamos-nos também responsáveis pela sua morte na cruz. Somos culpados pela morte do Cristo, mas Ele simplesmente disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E é o que Deus tem para nós, o perdão. É o que Deus tem para nós, a sua misericórdia, que é infinita. É uma misericórdia infinita que não se esgota. Deus não se cansa de nos perdoar. Deus não se cansa de nos revelar a sua face misericordiosa. E é aí onde o Papa Francisco, em sua encíclica, quando ele disse: Jesus é o rosto misericordioso do Pai, é porque nós, olhando para a cruz, nós olhando para Jesus na cruz, nós completamos e somos testemunhas dessa misericórdia. Porque se Deus não fosse misericórdia, Ele teria destruído toda a humanidade, quando a humanidade pregou o seu Filho na cruz. E esse Deus é tão misericórdia
é tão amor, que o próprio Filho une, junta todas as suas forças na experiência mais dolorosa da agonia da cruz e roga a Deus por nós. Perdoa o bom ladrão, olha para sua mãe e para João, entrega toda a igreja aos cuidados da mãe, confia toda a igreja aos pés de Maria e de João, toda a humanidade. Confia porque ama e porque esse amor se derrama sobre a igreja e que faz que a igreja esteja presente há mais de 2000 anos. É esse amor derramado, é essa entrega total desse Cristo por nós, do Cristo por cada um de nós, por sua igreja. Não é o fogo, não é o castigo, é a misericórdia que pende sobre o madeiro da cruz. É a misericórdia que apaga os nossos pecados. É a misericórdia que cura as nossas feridas. É a misericórdia que nos liberta dos tormentos espirituais. É a misericórdia, porque a misericórdia é o amor de Deus. E é esse amor de Deus, preocupado com cada um de nós, que nessa Eucaristia de hoje, quando celebramos os santos mártires, homens que derramaram o seu sangue, porque amaram a Deus acima de todas as coisas, amaram a Deus mais do que sua própria vida, amar a Deus com todo o seu entendimento, de se entregar ao martírio, de derramar o seu sangue por uma causa que se chama o reino dos céus. E é na experiência dos mártires que nós, igreja, somos chamados a ser santos. Nós não somos chamados ao martírio. A nossa vocação é ser santo. Ser santo. O martírio é uma consequência no caminho da santidade. Todos os apóstolos foram mártires. E todos os apóstolos foram santos. Mas nem todos os santos foram mártires. Mas todos os mártires foram santos. E a igreja nos convida a experimentar com os santos mártires essa entrega completa, total ao reino de Deus. Não tenhamos medo de nos colocar a serviço do reino de Deus. O Senhor nos chama, o Senhor nos atrai, o Senhor dos exércitos nos reúne aqui, para que ao sair daqui, cada um de nós possa colocar em prática o que o batismo nos confere. Filhos de Deus, missionários, convidados a anunciar o reino de Deus. Que ao sairmos daqui, possamos nós sermos anunciadores do reino de Deus. Que o Senhor esteja em nossos lábios, que Ele preencha o nosso coração, que o Senhor nos faça sentir a docilidade do seu amor, a fragrância do seu perfume, que o Senhor nos faça experimentar o seu poder, e que o nosso coração se preencha da mais branda ternura e da eterna misericórdia que se derrama sobre nós. Louvado seja